A palavra sinótico, gente, vem do grego, de duas junções, de duas expressões no grego, que quer dizer ver em conjunto, tá? Ou como está posto aí para os irmãos, que se pode ver ao mesmo tempo. Então, o que eu quero que fique com os irmãos, depois de toda essa caminhada que nós tivemos, de aproximadamente 42 ministrações, é que nós temos um único evangelho. E que evangelho é esse? É o evangelho do reino de Deus, tá? É isso que é a tônica que é apresentado por Mateus, Marcos e Lucas. Quando você passa de Atos dos Apóstolos, você vai chegar nas cartas paulinas, que são 13 cartas que Paulo escreve. Ele vai usar uma nova terminologia. Ele vai usar o evangelho da graça de Deus. Mas evangelho do reino e evangelho da graça, que é a expressão que Paulo usa, é a mesma coisa, tá? Tem a mesma ideia, é o mesmo princípio de ensino que tem. Porque às vezes algumas pessoas dizem, mas existe uma divergência entre a visão paulina e a visão dos evangelhos. Não existe divergência, tá? É apenas uma forma e uma abordagem de colocar de forma diferente. Então é um único evangelho, que aqui é chamado de evangelho do reino. E qual é a tônica principal que nós vamos ver entre os três, entre Mateus, Marcos e Lucas? É a concordância textual. Então, qual seria a ideia? A ideia, como os irmãos estão acompanhando no slide, está girando, é como se você pudesse olhar por ângulos diferentes. Então, você tem o ângulo de Mateus, você tem um ângulo de Marcos e você tem um ângulo de Lucas, mas olhando para o mesmo evangelho. Tá? Aí nós vamos observar, quando nós estudamos do ponto de vista textual, que 91% do que Marcos escreveu se encontra no livro de Mateus. E nós vamos ver que 53% do que Marcos escreveu se encontra no livro de Lucas. Nós tomamos Lucas como nosso texto base e nos apoiamos nos outros autores. Por causa da estrutura de Lucas, por causa da metodologia de Lucas, por causa do grego que Lucas usa, que é um grego mais refinado, e os irmãos têm percebido isso e encontrado desta forma. Então, gente, sinóticos, palavra grega, que quer dizer o que se pode ver ao mesmo tempo. Um único evangelho olhado por ângulos diferentes. O ângulo de Mateus, o ângulo de Marcos e o ângulo de Lucas. Ok? É isso que eu quero que os irmãos fiquem bem assimilado ao final do nosso texto. Hoje nós temos uma demanda, um desafio, para nós podermos concluir o capítulo 22, o 23 e o 24. Por quê? Mateus ele tem 28 capítulos, Marcos tem 16 capítulos, e Lucas tem os seus 24 capítulos. Então nós paramos lá no capítulo 21 e hoje nós vamos ver o 22, 23 e 24. O que está acontecendo neste momento? Na ministração que eu fiz anterior à da irmã Carol Comus, o título da ministração foi A Chegada do Rei. Por que a chegada do Rei? É porque quando Jesus ele vem dentro do seu processo, nós analisamos aqui que os sinóticos eles vão trabalhar o ministério de Jesus começando na Galileia, e você vai ver isso hoje quando nós estivermos lendo, eles vão usar essa expressão. Ele desce para a região da Judéia, tá bom? Passando por Samaria. Nesse momento histórico aqui, no ano de 33, Jesus ele já entrou em Jerusalém, a entrada triunfal. Só que eu falei para você que nesse momento aqui está acontecendo a festa dos pães asmos, ou a festa da Páscoa, que Lucas usa essa expressão. Jerusalém, a população multiplicava por 5. O normal era 80 mil habitantes. Nesse momento aqui tem mais de 400 mil habitantes, pessoas que vêm de outras localidades para participar da festa da Páscoa. E posteriormente a festa de Pentecoste, que era uma festa que acontecia 50 dias depois. As estalagens estavam cheias, não tinha mais lugar para ninguém, não tinha mais hospedagem. Veja que esse momento aqui é muito parecido com aquele momento lá do nascimento de Jesus. Porque quando Jesus nasce em Belém, e ele chega ainda no ventre de Maria, Maria e José vão buscar lugar e não há lugar para ele. E naquele momento era por causa do recenseamento. Também a cidade estava inchada, tinham muitas pessoas e não tinha lugar para ninguém. Tanto que o menino nasce e é colocado numa manjedoura. Manjedoura não é lugar de bebê,
Bebê tem que ser colocado no berço, na cama. Manjedoura é lugar de animal. Mas ele foi colocado ali porque não tinha, ele teve que ficar numa estrebaria. Aqui nesse momento está acontecendo a mesma coisa. Não tem lugar para Jesus. Tanto que a Bíblia diz que Jesus amanhece bem cedinho, ele vai ao templo, ensina, passa o dia todo ensinando, e ele volta, porque ele dorme fora de Jerusalém. Ele não consegue dormir em Jerusalém, ele tem que sair. Ou ele vai para Betânia, ele fica ali na redondeza, mas ele fica fora de Jerusalém, porque não tem lugar para ele. Esse é o ponto. Nesse momento aqui, no capítulo 22, você vai ver na leitura, nós vamos ver a agonia de Jesus no jardim, que é o jardim do Getsêmani, que é um jardim que fica na frente de Jerusalém. Ele tem que sair, atravessar o portão e chegar no monte, próximo ao Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, você vai ver a traição de Judas. Judas é um dos 12. Os líderes religiosos daquele momento, eles queriam a qualquer custo silenciar Jesus. Mas eles não conseguiram fazer isso de forma direta, porque eles temiam o povo. Eles precisavam de alguém de dentro. E eles conseguem alguém de dentro. Eles conseguem um traidor. E esse traidor é Judas, o Iscariote, que o texto nos mostra. Outro ponto, você vai ver o julgamento. Quando Jesus ele é preso à noite, ele é levado primeiro à casa de Caifás, que é o sumo sacerdote. Depois ele é levado ao Sinédrio, que era o tribunal que julgava questões de crimes contra a lei e contra o templo. E a acusação era justamente essa, que Jesus tinha se insurgido contra o templo judaico e contra a lei mosaica. Depois Jesus é levado à casa de Pôncio Pilatos, que é o governador romano, e lá quando eles chegam, eles vão dizer, ele é um subversivo, ele está estimulando o povo a não pagar tributos a César. Essa é a acusação que é levada e pleiteado junto ao poder romano. Depois disso, Pilatos, quando sabe que Jesus é galileu, e a Galileia era controlada por Herodes Antipa ou Herodes Arquelau, é outra expressão que o texto bíblico usa, ele remete Jesus para Herodes. Diz, não, deixa que Herodes julgue ele, pertence à jurisdição dele. Ele é julgado por Herodes, não é encontrado nenhuma falha nele, ele volta de novo para Pôncio Pilatos. Então veja, ele é preso, levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote, depois à casa ao Sinédrio, depois ele vai à casa do governador, Pôncio Pilatos, e por último, ele volta de novo para Pôncio Pilatos, depois de ter passado pelo julgamento de Herodes. Esse é o processo do julgamento. Por isso que esse processo de julgamento, ele se estende até o capítulo 23, ele começa no 22 e chega no 23. Ao ser condenado, Jesus ele sofre pena capital, pena de morte. E a pena de morte naquele momento não era a cadeira elétrica, não era a injeção letal. A pena de morte era a morte por cruz. E a pessoa que morria por morte de cruz, ela morria porque ela sofria fortes cãibras, pela posição que ela ficava pregada, ela sofria asfixia, porque ela não conseguia respirar, as próprias costelas impediam o ato da respiração, e por último ela morria de hemorragia. Então basicamente eram esses 3 sofrimentos que levavam a pessoa à morte, e isso durava algum tempo, tanto que o lugar onde Jesus é crucificado é chamado de Gólgota, ou caveira. Por quê? Porque as pessoas morriam, muitas vezes as pernas eram quebradas para acelerar o processo de morte. Depois que elas eram tiradas do madeiro, elas eram jogadas na parte de trás desse morro. Então por isso que era chamado de caveira, porque haviam muitos restos mortais, ossadas humanas. As pessoas ficavam em estado de putrefação aos olhos de todos que passavam. E esse monte era um monte de passagem para Jerusalém. Era a forma que o Império Romano utilizava para tentar arrefecer todo o ímpeto que havia na população de se levantar, de se rebelar contra Roma. É como se ele estivesse dizendo, vocês estão vendo aqueles que estão morrendo? Do jeito que eles estão morrendo, é porque eles se levantaram, eles se insurgiram contra o Império Romano. Não façam a mesma coisa, senão o destino de vocês é esta mesma morte. O texto bíblico diz que em cima da cruz onde Jesus está, é escrito Rei dos Judeus, em 3 idiomas, o grego, o romano e o hebraico. O grego porque representa a cultura
helenista, a filosofia, o conhecimento. O idioma romano é o idioma político e o hebraico é o idioma religioso. Ou seja, nos idiomas dominantes da época, foi colocado desta forma. É como se fosse também uma forma de Pôncio Pilatos escarnecer dos judeus. É como se ele estivesse dizendo: olha, o único rei que vocês conseguiram produzir está morrendo aí. Eu estou vencendo ele neste exato momento. Eu estou crucificando ele. Só que Pôncio Pilatos não sabia de uma coisa: que tudo aquilo estava determinado desde o princípio dos séculos, que era necessário que ele viesse, que o cordeiro fosse morto, mas que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Assim como lá no começo, no início do Evangelho de Lucas, não havia lugar para Jesus nas hospedarias. Nesse momento não existe lugar para Jesus também em Jerusalém. Mas glórias ao nome dele, porque hoje, aqui no nosso coração, em nosso meio, existe lugar para Jesus. Ele vive entre nós para a glória do seu nome. O capítulo 24 nos fala justamente do processo da ressurreição. Jesus, ele é morto por morte de cruz. Ele é sepultado na sepultura de José de Arimateia, que era um homem muito rico da época. E era um homem que era simpatizante, seguidor de Jesus. José de Arimateia fazia parte do Sinédrio, e ele é um dos votos contra a prisão e a morte de Jesus. Quando Jesus é condenado e morto, ele vai a Pôncio Pilatos. Ele tinha entrância, liberdade com Pôncio Pilatos, face à posição que ele tinha na estratificação social, a influência, e ele solicita o corpo de Jesus para poder enterrar. Ou melhor, para poder guardar na sepultura. E ele cede a própria sepultura dele. E a Bíblia diz que Jesus é colocado lá na sexta-feira. No sábado não tem atividade nenhuma. O texto bíblico diz isso, nós vamos ler. Quando é no domingo de manhã, as mulheres que caminhavam com Jesus, Joana, Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena, elas vão ao sepulcro para poder ungir o corpo dele com aromas preciosos. Mas quando elas chegam lá, a pedra está removida. Elas encontram dois homens vestidos de branco, que dizem assim: por que vocês estão procurando um vivo entre os mortos? Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que elas voltam, trazem as informações a Pedro. Depois Jesus se manifesta a 12 discípulos, que estão no caminho de Emaús. Depois Jesus aparece aos 11, e já havia se manifestado a Pedro, e é o momento que ele é assunto aos céus e é recebido em glória. De forma bem macro, nós podemos dividir esses 3 capítulos como o sofrimento do rei, todo o sofrimento que ele passa, e a glorificação do rei, quando ele é recebido nos céus, em cumprimento ao que diz o Salmo, que diz assim: levantai-vos, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, que venceu a morte, venceu o mundo, venceu a Satanás e vive eternamente. É o Rei glorificado. Então, esse é o resumo dos 3 capítulos. E passando agora para o ponto do texto bíblico, nós vamos ler. Que a nossa proposta aqui é ler Bíblia. Abra sua Bíblia aí. Você vai conferir que se tudo que eu falei aqui está na Bíblia. Lucas, capítulo 22. A partir do verso 1. Olha os detalhes que Lucas ele toma, explicando cada uma das expressões que ele usa. Só passar para a próxima fase, os irmãos poderem acompanhar aí. Estava próxima a festa dos pães asmos, pães amargos, chamada Páscoa.
Preocupavam-se os principais sacerdotes, os escribas, em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Verso 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. E este foi entender-se com os principais sacerdotes, os capitães, sobre como lhe entregar a Jesus. Então eles se alegraram em combinarem dar-lhe dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para entregar sem tumulto. Então veja bem, eles não conseguiam pegar Jesus de forma deliberada durante o dia, quando Jesus ia ao templo. Tentaram outros artifícios, não foi possível. Eles precisavam de alguém de dentro, que pudesse trair Jesus. Alguém que convivesse e tivesse intimidade para saber o melhor momento, o melhor local, onde não pudesse criar nenhum burburinho. E é isso que Judas ele se propõe aqui, tá? Aí eu queria deixar o microfone, porque a gente vai lendo, a gente não vai ter como parar no final para fazer aquelas perguntas, mas se tiver alguma pergunta aqui já, a gente já vai comentando para poder ajudar os irmãos, tá? Então, alguém se tiver alguma pergunta já aqui do início, algum destes pontos, você fica à vontade que a gente já vai comentando em cima do texto, tá? Judas estava consciente? Seria uma boa pergunta, né? O texto bíblico diz assim: Satanás entrou em Judas. Será que Judas estava possesso, irmã Adriane? Será que a gente pode eliminar a responsabilidade de Judas por causa desse texto? Será que seria isso? Seria João isso? O que você acha? É o João que está aí? É o João? É o João, né? Irmão Sebastião. Me diga lá, irmão Sebastião. Dê lá para o irmão Sebastião. Será que esse texto aqui lhe dá vazão para que a responsabilidade de Judas seja mitigada, seja diminuída? O texto diz assim: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, e esse era um dos 12. Será que o texto diz isso? Eu quero acreditar que tem uma parcela de responsabilidade, sim. Existe uma sinergia entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. É como se fosse um trilho, né? São duas coisas distintas, mas quando você olha ao final, elas se unem. Então eu acho que tem uma parcela de responsabilidade, sim. Perfeito. Aqui nesse texto, do versículo 3, gente, que eu quero chamar a atenção de vocês, é para vocês entenderem que o mal, ele é realizado, o mal ele é processado pelas ações de agentes morais. E quem são os dois agentes morais aqui? É Judas e é Satanás. Eles sabiam o que estavam fazendo e por que estavam fazendo. Judas ele vai se sentir traído por Jesus. Não só Judas, mas os outros discípulos, eles vão ter um pouquinho desse sentimento. Porque na cabeça deles, o que eles imaginavam? Jesus vai se manifestar, ele vai entrar em Jerusalém, ele vai tirar Roma do poder e ele vai sentar no trono. E quando Jesus não faz nada disso, eles ficam meio decepcionados com Jesus. Investimos 3 anos da nossa vida junto com este homem, pensando que ele mudaria todo o processo. E ele fala de amor, fala de perdão, fala de reconciliação. Se teu inimigo te pede para caminhar 1 milha, caminha 2 milhas com ele. Ele fica meio frustrado com Jesus. E ele abriu brecha para que Satanás entrasse justamente nessa circunstância e modificasse o coração dele. Porque você quer ver isso mais claramente? Olha comigo aqui no caminho de Emaús, os discípulos no caminho de Emaús, o capítulo 24, e o verso 19 em diante, do 24 e 19. Olha só esses dois aqui que não traíram Jesus, como Judas traiu, e nem como Pedro traiu também, que Pedro também foi traidor igual a Judas. Tanto Pedro quanto Judas traíram Jesus. 24:19 diz assim: eles estão caminhando no caminho de Emaús, né, que fica distante de Jerusalém. Jesus se aproxima dele já ressuscitado. Aí olha a conversa aqui. Eles lhe perguntaram: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era homem, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele
quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Em verdade também, algumas mulheres, aí eles vão recitar, né, que algumas mulheres, o que as mulheres viam. Mas o que eu chamo a atenção dos irmãos é justamente para a expressão do verso 21, quando ele diz: ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Isso era um pensamento comum de todos eles. Tanto que a mãe de Tiago e João, no capítulo 21 de Mateus, ela chega a dizer para Jesus: Senhor, quando o Senhor sentar no trono, permita que um filho sente do lado direito e outro do lado esquerdo. Eles tinham a perspectiva do reino terreno de Jesus. Sempre tiveram. E isso que abalou muito a fé e a confiança deles. Porque aqueles que ele imaginava que ia reverter toda a situação, não o fez. Então, gente, houve responsabilidade dos dois aqui. Tá bom? Verso 7 em diante. Chegou o dia da festa dos pães asmos, e em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Eles perguntaram: onde quer que preparemos? Então lhe explicou Jesus: ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Esse cântaro de água que é o X da questão aqui, tá? Porque os homens, eles não carregavam cântaros de água. Quem fazia esse trabalho de buscar água no poço, para trazer, para fazer a limpeza da casa, para lavar a roupa, para fazer comida, isso era um trabalho das mulheres. Os homens não carregavam cântaro de água. Isso aqui é fora da cultura. Então, o X da questão está aqui, tá? Quando Jesus usou essa expressão, um homem com um cântaro de água, isso não era comum. Isso aqui é um sinal. Seguiu até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual eu ia de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Se houver, os irmãos se manifestam. Não? Chegou, continuando. 14. Chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele os apóstolos, e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. A questão aqui é a palavra sofrimento, aquilo que eu falei para vocês. Se dividirmos de duas formas macro, é o sofrimento do rei e a glorificação do rei. Pois vos digo que nunca mais o comerei, até que ele se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não beberei do suco da vide, até que venha no reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhe deu, dizendo: este é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que lhe está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Ok, aqui se os irmãos tiverem mais uma dúvida, a gente pode fazer uma pausa em relação à Páscoa, algum questionamento sobre este ponto aqui da traição. Se quiserem voltar, a gente pode fazer. Alguém? Não? Então vamos em frente. Se tiver, gente, é só fazer o aceno. E como são 3 capítulos, nós vamos fazer a leitura e vamos explicando de forma simultânea. Suscitaram também entre si, verso 24, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Aqui Jesus está falando de uma autoridade vertical, tá? Aquela autoridade que vem de cima para baixo, aquele que manda e o que obedece, tá? Mas vós não sois assim. Olha como é no reino de Deus. Não é uma autoridade vertical, apenas manda e obedece. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. É interessante que o Sheldon, ele chega a dizer assim, que servo não é aquele que nada tem,
Servo é aquele que, mesmo tendo tudo, vive como se nada tivesse. É a maneira como você vive, é a maneira como você procede. E aqui Jesus ele já chama a atenção para isso. Verso 27, pois qual é o maior que está à mesa ou que serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como o meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assenteis em trono para julgar as 12 tribos de Israel. Vocês servem aqui na terra, para que vocês tenham uma posição de comando na eternidade. Quando a Bíblia sempre fala de coroa, irmãos, entenda a coroa sempre como uma posição. Tá? Quando a Bíblia diz que nos céus nós vamos receber coroas, lá no final da caminhada, o cristianismo ele é assim. O cristianismo ele nos garante que no final da caminhada eu vou ser coroado. Paulo ele chega a dizer assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta receber a recompensa, a coroa, que o justo juiz me dará naquele dia. No final, tem uma coroa. Mas só entre o começo e o final, entre a jornada, o que existe é cruz, é sofrimento, é rejeição, é perseguição. É perseguição. É isso que nós nunca devemos esquecer. Nós vamos encontrar isso, e foi o que Jesus encontrou. Ele disse para eles: olha, vocês precisam servir aqui, porque lá na eternidade vocês vão sentar no trono para julgar. Aqui é sofrimento, aqui é luta, aqui é rejeição, mas lá no final tem recompensa. Pedro é avisado: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, pois quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que não me conheces, antes que o galo cante. Tá? Então aqui nós temos a declaração de Pedro, quando Jesus ele alertou Pedro, e o que eu chamo a atenção dos irmãos é para esse ato intercessor de Jesus. Olha o verso 32, ele diz assim: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus nos ensina que a função do intercessor é se colocar no lugar do intercedido. Ser intercessor é colocar-se no lugar por quem se intercede. É ter sobre si as necessidades desta pessoa. Veja que Satanás ele vai e reivindica diante de Deus, peneirar Pedro. E a Bíblia diz que o Senhor lhe intercedeu por ele, para que a fé de Pedro, ela não viesse desfalecer. E ele dá um alerta: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E olha que Pedro, ele confiava nas suas próprias convicções, quando ele diz assim para Jesus, verso 33, ele, porém, Pedro, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Israel, Pedro disse assim para Jesus: estamos juntos, Jesus. Foi isso que ele falou para Jesus: Jesus, nós estamos juntos, eu estou junto contigo, para o que der e vier. Esse negócio de te negar, não vou negar não. Se for para ir para a prisão, estou junto contigo na prisão. Se for para a morte, estou junto contigo na morte, não vou te deixar. Só que quando a situação se tornou difícil, você vai ver aqui mais à frente, Pedro é aquele que nega Jesus. Verso 35, a seguir Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, faltou-lhes porém alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhe disseram: agora porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi cotado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disse: Senhor, eis aqui 2 espadas. E Jesus já respondeu: basta. Ou seja, basta as 2 que tem ali. Jesus aqui nesse momento, ele está se remetendo lá àquele texto que Mateus fala, do capítulo 10, quando ele manda os 70, e ele diz assim: ó, não precisa levar bolsa, não precisa
capa, não precisa nada, vão e façam a obra. Aí eles voltam rejubilando, dizendo para o Senhor: Senhor, os demônios se curvam diante do teu nome, as pessoas são curadas pelo teu poder. Aí Jesus diz: muito bom isso, mas a maior alegria não é essa. A maior alegria é porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a maior alegria que tem que ter. Só que aqui Jesus ele faz diferente. Jesus diz: lembra que eu falei lá atrás que não precisava de capa, não precisava de bolsa, não precisava de alforje? Agora a situação mudou. Nós estamos vivendo uma situação peculiar. E agora precisa. Vocês precisam de uma espada. Se você precisar vender sua capa para ter uma espada para se defender, faça. Porque essa é a circunstância que nós estamos vivendo. Então veja que Jesus ele cuida. E uma outra verdade que eu quero que os irmãos guardem em respeito aos sinóticos é que os sinóticos nos ensinam que Jesus ele sempre sustentou, Jesus ele sempre protegeu e Jesus ele sempre guiou os seus discípulos. Jesus sustentou os discípulos de todas as formas e de todas as maneiras. Jesus ele sempre protegeu os discípulos e ele cuidou dos discípulos de todas as formas, de todas as maneiras. Então ele é aquele que sustenta, ele é aquele que guia e ele é aquele que protege. E aqui neste momento ele dá essa orientação. Jesus sai lá para o monte do Getsemane, verso 39. E saindo foi como de costume para o monte das oliveiras, e os discípulos acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. Olha essa expressão que Lucas usa, tá? Dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Observe a disposição, o comportamento, a postura que os discípulos têm diante desta circunstância. Para que quando você chegue lá no capítulo 24, você veja o quão drasticamente mudou essa postura. E esse próprio ato, essa própria mudança de comportamento dos discípulos é uma prova viva e cabal de que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Observe que eles estão entrando num processo de esmorecimento. Aquela multidão que aclamou Jesus na entrada de Jerusalém já não está mais junto. A força dos líderes religiosos estão cada vez mais aumentando. E dentro do próprio grupo está havendo divergência. Já não existe mais estabilidade. A tristeza e o medo, o pavor começa a dominar o espírito deles. Ao ponto de Lucas dizer que eles dormiam de tristeza, de desânimo, de esmorecimento. E a Bíblia continua dizendo assim: falavam ele ainda quando chegou uma multidão. E um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Lembra das 2 espadas lá de trás? Eles perguntam aqui agora. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. Tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, aos capitães do templo, aos anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espada e porretes, como para deter um salteador? Diariamente eu estava convosco no templo, e não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês só estão tendo ingerência sobre a minha vida, só estão me aprisionando, porque é uma determinação do Pai. E aquilo que o irmão Sebastião acabou de falar, é a soberania de Deus. Agora, o que é interessante, por que Jesus curou? João ele vai dar o nome desse rapaz, é Malco. Lá o único evangelho que dá o nome dele é o evangelho de João. João vai dizer que Malco, servo do sumo sacerdote, teve a orelha
de espada e Jesus coloca de volta no lugar. Por que Jesus parou para fazer isso? Jesus estava sendo preso. Veja que ele vem de uma situação, uma agonia, uma angústia muito profunda ao ponto de suar sangue. Ele estava exaurido fisicamente. Ele já tinha ministrado o dia todo no templo. A hora que era a hora para ele dormir, descansar, ele estava orando. E ele tinha tido um desgaste físico muito grande. Estava debaixo de um estresse tremendo, sendo preso naquela hora. E por que ele para, junta a orelha do moço e coloca de volta no lugar? Você já parou para pensar nisso? Por que ele faz esse milagre? Por que, Edu? Pode dar o microfone para o Edu aqui. O que você acha? Por que Jesus fez isso? Por extrema benevolência. Benevolência. Alguém tem uma outra colocação? Se tiver. Gente, esse servo do sumo sacerdote, provavelmente, ele almejava ou tinha uma perspectiva na carreira sacerdotal. E no livro do Levíticos, quando fala sobre o perfil do sacerdote, diz que esse sacerdote ele não poderia ter falhas nenhuma no corpo. Ele não poderia ser manco, ele não poderia ser defeituoso da vista, ele não poderia ter nada, porque ele precisava ser, vamos usar essa expressão, perfeito para poder servir no templo. Esse moço aqui, se ele tivesse alguma perspectiva ou expectativa de ascender na carreira sacerdotal, a perda da orelha dele, do pavilhão auricular, apesar dele não perder a audição, mas perdeu o pavilhão auricular, isso anulava com toda e qualquer expectativa de futuro. Então, quando Jesus ele cura aquele moço, ele pega a orelha e diz assim, ó, eu estou restituindo todas as tuas expectativas, todos os teus sonhos. Isso não vai impedir que você possa continuar crescendo na carreira sacerdotal. Veja o amor, o cuidado. Jesus ele prescruta o coração dos homens. Às vezes um gesto tão simples que poderia passar despercebido para nós. Mas Jesus ele cuidou daquele moço, mesmo ele sendo um dos seus algozes. Porque a tônica principal de Jesus também é essa que o livro dos sinóticos nos mostra. Que Jesus ele morre no madeiro. Mas quando ele está pendurado, ele diz, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Jesus morreu amando aqueles que o estavam tirando a sua vida. Será que existe um amor maior que esse? De dar a vida pelos seus próprios amigos, pelos seus próprios inimigos? Era necessário que ele passasse por isso. E Jesus ele cura o servo de Malco, para que pudesse ter a perspectiva de um futuro. Continuando, verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram à casa do sumo sacerdote. Veja bem, a primeira parada de Jesus. Aqui é Caifás, o sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe, e quando acenderam um fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entremente, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Primeira vez que ele nega. 58. Pouco depois, vendo outro, disse também, tu és um dos tais. Pedro, porém, protestou, homem, não o conheço. Segunda. E tendo passado cerca de 1 hora, outra afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda falando, cantou o galo. 3 vezes Pedro negou Jesus. Aquele mesmo Pedro que disse, não, Senhor, eu estou junto contigo, eu estou pronto. Se for para ir para a prisão, eu estou junto. Se for para morrer, eu morro junto. Verso 61. Então, voltando-se o Senhor, fitou os olhos em Pedro. Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera. Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali, chorou amargamente. O olhar de Jesus é um olhar que quebra. Ele consegue enxergar a gente por dentro.
além da aparência. Ele quebra por dentro. Veja que o texto bíblico diz que, verso 61, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então Pedro saiu dali chorando amargamente, um olhar penetrante, e foi quebrando com todas as algemas, com tudo aquilo que engessava Pedro, com tudo que Pedro ainda olhava lá para trás. Tanto que quando ele vai encontrar Jesus de novo lá no lago de Tiberíades, depois que Jesus ressuscita, Mateus fala isso, o texto bíblico diz assim: Pedro e os discípulos. Por que ele usa a expressão Pedro e os discípulos? Porque Pedro já não se considerava mais um discípulo, porque ele tinha traído Jesus. Mas Jesus tem uma conversa à parte com ele, diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. E na última vez ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Porque o teu olhar é um olhar penetrante. Não é a religião que modifica o homem, não são os argumentos, não são os dogmas. A única coisa que transforma a vida de um homem é o olhar de Jesus. É o olhar de Jesus, porque ele consegue penetrar. O salmista disse: se eu for para o lugar mais alto, lá tu estás. Se eu for para o lugar mais profundo, tu estás, porque trevas e luz são igual para ti. Ninguém se esconde do teu olhar, Senhor. Não existe lugar para se esconder de Deus. Ele é um Deus onisciente. Ele conhece todas as coisas. E Ele está aqui nesta manhã. Ele penetra o nosso coração nesta hora. E conhece as nossas necessidades. E continuando, queridos. Verso 63. E os que tinham Jesus zombavam, e os que detiram Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas, vendando os olhos, diziam: profetiza, quem te bateu? E muitas outras coisas diziam dele blasfemando. Verso 66, logo ao amanhecer, veja bem, ele foi preso lá na casa levado para a casa de Caifás, agora ele vai para o Sinédrio. Logo ao amanhecer, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, conduziram o Sinédrio e lhes disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: vê-lo, disse-lhes: não acrediteis. Também vos perguntou: de modo nenhum me respondeis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vos dizes que eu sou. Clamaram, pois, que necessário é mais termos de testemunha, porque nós o ouvimos da sua própria boca. Então Jesus é preso, é levado à casa de Caifás, em segundo momento ele é levado ao Sinédrio, que é o tribunal para julgamento de questões religiosos, e ele é acusado de se declarar o Cristo, de se declarar o Filho de Deus. Essa é a acusação que cabe sobre ele. Eles pegam e levam ele agora para casa de Pôncio Pilatos, governador romano. Capítulo 23, verso 1. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Ali passaram a acusá-lo, dizendo: olha, a acusação mudou aqui. Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, ou seja, ele fazendo um sufrágio, vetando pagar tributos a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então observa que a acusação ela muda. Eles estão dizendo que ele é um subversivo, ele está incentivando a revolta, tá? Então ele está criando esses sentimentos no povo. Capítulo 3. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não vejo neste homem crime algum. Insistiu, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia. Olha aqui a sequência do ministério de Jesus. Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Então Jesus ele começa lá na Galileia, ele vem descendo, passando pela região de Samaria e chegando à região da Judéia. Eles mesmos declaram o processo
da expansão ministerial de Jesus. Verso 6. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Então veja que, nesse momento, Jesus ele passou na casa de Pôncio Pilatos, o sumo sacerdote, passou no tribunal, no Sinédrio, agora ele está diante de Pôncio Pilatos, o governador, que o remete para a casa de Herodes. Todo esse é o processo de julgamento. Esse Herodes, gente, é o Herodes Antipas. E quando você lê na Bíblia, a Bíblia só fala de Herodes. Mas houveram Herodes o Grande, que é aquele que mandou matar as crianças, tá? Lá no começo do livro, do Evangelho. Herodes Antipas, que é este aqui que concorda com a morte de João Batista, que participa do julgamento de Jesus. Herodes Agripa, que vai estar lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, Agripa 1, e Herodes Agripa 2, que é aquele que já vai estar no julgamento de Paulo, lá no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Então são 4 Herodes que a Bíblia fala, uma dinastia de mais ou menos 100 anos de duração. Tá? Então por isso que a gente vê Herodes, e a gente pensa, o pessoal não morre, sempre ele é eterno, não, é porque são vários Herodes, tá ok? Vamos avançar aqui. Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes, os escribas ali presentes, o acusaram com grande veemência. Mas Herodes, justamente com os da guarda, tratando com desprezo, escarnecendo dele, vendo vestir um manto, fê-lo vestir um manto aparatoso e devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizade um com o outro. Então veja que Herodes ele interroga Jesus, Jesus não se manifesta, ele devolve Jesus para Pôncio Pilatos. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades do povo, verso 13, do capítulo 23. Verso 14 agora, disse-lhes, apresenta-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele, dos crimes que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois o tornou a enviar, pois claro que nada contra ele se verificou de digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei, e era forçoso soltar um detento por ocasião da festa, que é a festa da Páscoa. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sediação na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Ele, porém, mais gritava, crucificai-o, crucificai-o. Então, pela terceira vez, ele perguntou, que mal fez este homem? De fato, nada achei contra ele para o condenar à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instigavam com grande grito, pedindo que fosse crucificado. E sendo o clamor prevalente, então Pilatos decidiu atendê-los o pedido e soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio e quem eles pediram. E quando Jesus o entregou à vontade deles. Então veja que Jesus ele passa na casa de Caifás, Pôncio Pilatos, Sinédrio, Pôncio Pilatos, a casa de Herodes, e volta de novo para Pôncio Pilatos para ser condenado. Gente, nós vamos avançar um pouquinho, por causa do nosso tempo, e eu quero pegar aqui a parte do capítulo 24, e o verso 44, quando Jesus ele já tem ressuscitado, e diz da seguinte forma, 24, 44, a seguir Jesus lhe disse, são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tá? Quando o autor bíblico ele usa essa expressão, lei de Moisés, profetas e salmos, ele está se referindo à Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica ela é chamada de Tanakh. A palavra T significa Torá, N, Navim, que são os profetas, e o Ketubim, que são os escritos. Tá? Então aqui eles estão falando Torá, Moisés, Navim, os profetas, Ketubins, os escritos, ou seja, aquilo que estava registrado em toda a Bíblia. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhe disse, assim está escrito,
que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Verso 50. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles adorando, voltando para Jerusalém, tomado de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. O que é que esse fragmento do texto bíblico nos ensina? Que a chave para nós entendermos as Escrituras é a pessoa de Cristo Jesus. Quando diz assim, verso 45, então lhes abriu o entendimento, que abre é uma chave, para compreender as Escrituras. Eu só consigo entender os Evangelhos e a Bíblia como um todo se eu analisar a partir da perspectiva de Cristo Jesus. Pode passar, irmã Rebeca? Próximo slide. Então, gente, para nós finalizarmos nesta manhã e sermos fiéis ao nosso tempo, olhando para o capítulo 24, verso 52, Jesus ele nos mostra que a postura dos discípulos foi modificada. Observe que quando eles veem Jesus sendo assunto aos céus, depois do processo da ressurreição, a primeira atitude que eles têm é uma atitude de adoração. Quando Jesus ascendeu aos céus, os discípulos não se renderam mais à tristeza. Aqueles discípulos que dormiam de tristeza, de apatia, que esmoreceram diante dos problemas, agora eles têm uma postura de adoração. Outro ponto, no mesmo verso 52, então lhes adorando, voltando para Jerusalém, tomados de grande júbilo, de grande alegria. Lucas começa o seu evangelho com boas novas de grande alegria, no nascimento de Jesus, como nós lemos no capítulo 2, o verso 10 e 11, e termina com grande júbilo da ascensão de Jesus. A alegria é a única marca registrada do crente. Paulo lá em Filipenses diz, alegrai-vos no Senhor. A alegria é um mandamento. A nossa alegria, ela independe das circunstâncias externas, porque a nossa esperança está no Senhor. É dele que vem a nossa certeza. E por último, nós vimos que eles foram tomados de louvor. O verso 53 diz, estavam sempre no templo, louvando a Deus. Lucas começa e termina o evangelho em Jerusalém. Atos dos Apóstolos explica o evangelho percorrendo o caminho de Jerusalém a Roma. Hoje o templo e a Jerusalém é a igreja. Tudo começa na igreja, tudo deve partir da igreja e tudo retornará para a própria igreja, para a glória do nome do Senhor. Gente, muito obrigado, Deus vos abençoe e até o próximo ano. Feliz Natal e já um feliz ano novo para todos. Antes de finalizar, de passar para a doutora Valéria, pode vir. Eu só quero dar um testemunho, agradecer pela conclusão do meu filho, Estevão. Ele concluiu o ensino médio, essa semana foi a formatura dele, e ele já foi aprovado também no processo seletivo de uma universidade aqui de Belém, já começa em fevereiro a estudar para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, muito obrigado pelas orações dos irmãos, muito obrigado por todo acompanhamento e carinho, que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém, amém. Gente, nosso último EBD do ano, então a gente vai agradecer muito a Deus pela vida do pastor Giovanni, pela vida de todas as pessoas que servem aqui na EBD, pela presença de todo mundo que geralmente vem aqui de manhã. Que Deus nos conserve nesse próximo ano para que nós possamos aprender ainda mais da palavra de Deus, que o pastor Giovanni continue sendo um instrumento poderoso para nos fazer amadurecer e crescer mais no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, a gente fazer nossa oração final. Amém? Senhor, eu te agradeço muito por esse ano de 2021, por tudo que o Senhor, nos fez crescer em conhecimento da Tua Palavra, pelas pessoas que ministraram neste culto, que nos abençoaram com o seu conhecimento, que nos abençoaram com a profundidade no estudo da Bíblia. Espírito Santo, nos dá um coração ainda mais sedento por conhecimento no ano que virá. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece na fé, assim como o pastor Giovanni pregou aqui hoje, que a nossa fé não venha a esmorecer, mas que ela seja renovada e restaurada pelo poder do Teu Espírito Santo. Nos guarda, nos conduz em paz nesses últimos dias do ano, no nosso Natal, no nosso Ano Novo. Guarde a nossa família e que a nossa fé venha a ser renovada para o ano de 2022, em nome de Jesus. Amém.